Meu irmão, minha irmã, hoje, dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Então, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a liturgia, como nós temos feito aí todos os domingos. Então, nós vamos meditar um pouco sobre a primeira leitura do livro do Gênesis, para compreendermos o Evangelho de Lucas no capítulo 1, versículo 26 a 38. Então, já gostaria de pegar com você, não vou ler todo o texto, mas eu gostaria de pegar a primeira leitura do livro do Gênesis, já no versículo 12, que vai dizer assim: Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Por aqui nós já percebemos qual era a vocação da mulher no livro do Gênesis. Quando Deus cria a mulher, vai dizer o texto do livro do Gênesis que Deus criou a mulher para ser um auxílio, uma companheira. Na verdade, a mulher foi criada para ser um socorro para o homem. Na cultura bíblica, na cultura judaica, a mulher é aquela que é a luz da sua casa. A vida espiritual passa pela mulher. Então, ela é responsável pela vida espiritual da sua família. Ela é aquela como a vela, como uma candeia, que anda na frente como luz da sua casa. Então, é ela que mostra o caminho para a sua casa, como luz da sua família, como luz do seu esposo, para lhe mostrar o caminho pelo qual ele deve seguir, pelo qual ele deve andar. Então, aqui Adão, ao mesmo tempo que diz: a mulher que tu me destes por companheira, dizendo para Deus, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então aí nós já vemos Adão revelando: aquela que deveria ter sido o meu socorro, ela me deu do fruto e eu comi. O versículo 13 diz: Disse o Senhor Deus à mulher, então, uma vez que Adão fez essa reclamação, Deus vai dizer para a mulher: por que fizeste isso? E o que é isso? Por que fizeste isso? Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. O versículo 13 vai mostrar para nós que a mulher reconhece a sua dupla falta: se deixar dominar pela serpente e comer o fruto. Por que ela se deixa dominar? É interessante isso. Quando Deus cria o homem e a mulher, uma coisa que Deus diz para os dois: Deus mostra os animais, né? Deus cria, faz toda a criação, está lá no livro do Gênesis, e Deus diz sobre os animais: dominai-o. Então, essa era a ordem que Deus deu para o homem e a mulher: dominar os animais. Eu não vou me deter na palavra dominar, mas para ser senhor, não ser escravo dos animais, mas dominar. Aqui, Eva, quando ela diz: a serpente enganou-me. Essa palavra enganar, na verdade, poderia ser traduzida como ela me seduziu. E a palavra seduziu aqui no hebraico é a mesma coisa que extraviar. Então a serpente me extraviou pela mentira, como aquela ovelha que se extraviou e se perdeu. Então a serpente me extraviou pela sua mentira. Ou seja, eu que deveria dominar os animais, me deixei dominar por ela, pela própria serpente. Então, quando Eva confessa a sua dupla falta: eu me deixei dominar, eu que deveria dominar, me deixei dominar e comi desse fruto e pequei. Se nós pegarmos João, é interessante, porque a palavra seduzir, como eu disse, pode ser traduzida por extraviar pelas mentiras da serpente. Quando nós pegamos João, capítulo 8, versículo 44, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo o seguinte: que o pai da mentira é o próprio diabo. Então olha o versículo 44, vai dizer assim: o vosso pai é o diabo, e quereis cumprir o desejo do vosso pai. Ele era assassino desde o começo, e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então o que Eva fez? Por que Eva comeu desse fruto?
Por que que Eva escutou a serpente e se deixou dominar pela serpente? Primeiro, porque ela deixou de ouvir a palavra de Deus, que era a verdade. Deus é a verdade absoluta. E ela foi seguir o mentiroso, como nós ouvimos em João 8,44. E seguindo o mentiroso, ela traiu a Deus e traiu Adão. Ela que deveria ser para Adão um socorro, ela fez com que Adão se desviasse da sua vocação. Ela desviou Adão da própria vocação e deixou de ser para ele uma ajuda, um socorro, aquela que caminha na frente como luz da sua casa. Então, diante desse fato, olha o que diz o versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque Eva disse, a serpente me enganou, ela me seduziu, ela me extraviou pela mentira, eu segui o pai da mentira. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizeste isso? Fizeste o quê? Enganou Eva? Enganou Adão? Essa palavrinha isso aqui é muito interessante. Por que fizeste isso? Santo Agostinho vai dizer que esse isso significa que a serpente mergulhou Adão e Eva num mundo onde Deus não estava, no mundo onde ela, a serpente, reinava. Então, por que fizeste isso, serpente? Tiraste Adão da minha presença e o colocaste num mundo onde tu reinas, e São João vai dizer que o mundo jaz nas trevas, ou seja, num lugar onde tu reinas, serás maldita entre todos os animais da terra. Já que tu mergulhaste o homem nesse reinado onde tu estás, serás maldita. A primeira maldição na Bíblia está aqui. É interessante que Deus não amaldiçoa nem o homem e nem a mulher. Deus amaldiçoa a serpente, porque o homem foi criado para a bênção. Existem mais ou menos 55 maldições na Bíblia e mais de 300 bênçãos. Então Deus para o homem, até quando o homem vai colher os frutos do seu pecado, segundo alguns rabinos, é bênção de Deus, para que o homem não morresse no seu próprio pecado. Então aqui a serpente é amaldiçoada. E o interessante é que o versículo 15 continua assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém inimizade entre ti e a mulher. Qual que foi a primeira vocação da mulher? Ser um socorro, uma ajuda para o homem. Já que ela pecou, desviou Adão e deixou de ser um socorro, o versículo 15, Deus dá uma nova vocação para a mulher. Está vendo? A segunda vocação da mulher. Deus dá uma nova vocação a Eva. E que vocação é essa? Declarar guerra contra o mal. Essa é a segunda vocação da mulher. A primeira, ser o socorro para o homem. A segunda vocação da mulher aqui na Sagrada Escritura é declarar guerra contra o mal. Isso nós vemos lá em Juízes, capítulo 5, versículo 24 a 26. Seja bendita entre as mulheres. Aqui, a Sagrada Escritura está falando de Débora. Seja bendita entre as mulheres, Jael, a mulher de Eber, o Quenita. Bendita sobre as mulheres das tendas. Ao que pediu água, ela deu leite. Em taça principesca, ofereceu-lhe coalhada. Com a esquerda, agarrou um cravo, com a direita, um pesado martelo. A marteladas esmagou a cabeça de Císara, partiu e atravessou-lhe as têmporas. Ele tombou a seus pés, caiu, ficou deitado, ficou estendido a seus pés, onde caiu jazendo sem vida. Ou seja, Císara aqui representa o próprio mal. E através de uma mulher ele foi vencido. Nós ainda vemos isso no capítulo 9, versículo 53, que diz assim, uma outra mulher. Nisso uma mulher deixou cair uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e fraturou-lhe o crânio. Ou seja, nós vemos aqui na Sagrada Escritura a mulher declarando guerra contra o mal, contra o próprio inimigo. A vocação da mulher, declarar guerra contra o mal. É interessante isso. A mulher na Sagrada Escritura ela tem essa vocação,
Então você que me escuta, quem sabe que, né, você que é mulher, essa é a sua vocação também, declarar o mal, defender sua casa, seus filhos, seu esposo, sua família, declarar guerra contra o próprio mal, contra o próprio maligno, contra a própria serpente. Já que ela fez Eva cair, agora é hora de declarar guerra contra ela. Só que aqui ainda vai dizer assim, que vai colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Que descendência é essa? Essa descendência da mulher, segundo os judeus, a descendência que vai esmagar a cabeça da serpente é o Messias para os judeus. Os santos padres viam nessa descendência o próprio Cristo. Realmente, ele é a descendência que esmaga a cabeça da serpente pela sua morte e cruz. Nós vemos isso até naquele filme, né, de Mel Gibson, da Paixão de Cristo. Nós vemos que quando Jesus ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua, ali ele começa já esmagando a cabeça da serpente e depois pela sua morte e cruz. Então ele é a descendência que vai esmagar a cabeça da serpente. E o interessante que aqui vai dizer que esta te ferirá a cabeça, a descendência dela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma discrepância muito grande, não há comparação, é uma proporção muito grande, cabeça e calcanhar. Ferir o calcanhar, ele nos torna lentos para caminhar, é como se nós ficássemos mancos. Agora esmagar a cabeça é morte. Então a serpente ela pode ferir o nosso calcanhar, e foi isso que ela fez. Por isso que nós nascemos no pecado original, ou seja, já nascemos mancos, já nascemos lentos na vontade de Deus, não conseguimos caminhar rapidamente na vontade de Deus. A gente vai pelejando, cai aqui, levanta ali, porque nós fomos picados no calcanhar, nos tornamos lentos para caminhar segundo o querer de Deus. Mas o que é isso em comparação à cabeça da serpente sendo esmagada pelos pés daquele que é descendente da mulher, que é o próprio Cristo, segundo os santos padres e segundo os judeus, o próprio Messias. Então ele esmaga, ela nos feriu no calcanhar, mas ele esmaga a sua cabeça. Agora, para sanar tudo isso que aconteceu, e Adão no final olha para Eva e diz, ele a chama de Eva porque ela é a mãe de todos os viventes. É isso que significa então a palavra Eva, mãe de todos os viventes. Agora, para sanar toda essa ferida que a serpente causou, fazendo com que Adão e Eva caíssem no pecado, o que Deus fez? Deus cria uma nova Eva. Se Jesus é o novo Adão, se Jesus é essa descendência da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, quem que é essa nova Eva? É Maria. Maria foi criada por Deus para ser aquilo que Eva deveria ter sido, fiel e um socorro para o homem. Como ela não foi, como ela deixou de ser aquilo que Deus havia pensado para ela, Deus cria então Maria, que se torna aquilo que Eva deveria ter sido. E Deus se encanta por ela, o rei se encanta com a sua beleza. Deus encontra em Maria o socorro, a companheira que Eva deveria ter sido para Adão. Deus encontra isso em Maria e ela se torna então o socorro, a luz da nossa casa, o socorro para os homens. E se nós lermos lá no Evangelho de João 19, é muito interessante, porque vamos pegar primeiro Gênesis 3, capítulo 20. Diz assim, lá em Gênesis 3, capítulo 20. É bom a gente pegarmos a Sagrada Escritura assim, porque a gente vai conhecendo cada dia melhor a palavra de Deus. Olha, o homem chamou a sua mulher Eva, porque ela se tornou a mãe de todos os viventes. Pronto, nós acabamos de ler isso também na primeira leitura. Agora, quando pegamos João, capítulo 19, versículo 26, diz assim, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, mulher, eis aí o teu filho.
Adão chamou a mulher de Eva porque ela era a mãe de todos os viventes. Agora Jesus chama Maria de mulher porque ela vai ser a mãe de João, a mãe de todos os viventes, a mãe da igreja. É isso que nós celebramos hoje, quando celebramos a Imaculada Conceição de Maria. Nasceu sem pecado, imaculada, nasceu como Eva. Eva nasceu também sem pecado, só que cometeu pecado. Agora, Maria nasce sem pecado, sem o pecado original, preparada, ornada por Deus para ser essa nova Eva e vai se tornar também a mãe de todos os viventes, a mãe da igreja, porque ela já é aquilo que a igreja será. E o interessante é que nós vemos isso no Evangelho. O anjo, vai dizer o versículo 28 do capítulo 1 de Lucas, o anjo entrou onde ela estava. Deus se dignou mandar um anjo entrar na casa de Maria. Da mesma forma que Deus andava no paraíso junto com Adão e Eva, agora Deus manda o seu anjo para entrar no paraíso, que é a casa de Maria. Nazaré se torna Éden. Nazaré se torna o novo paraíso, porque lá mora a nova Eva. E ali o anjo entra e diz para ela, alegra-te, kaire no grego, alegra-te. O Papa Bento vai dizer que o anjo usou essa palavrinha kaire, como vai dizer o Evangelho aqui, escrito em grego, e não o shalom no hebraico, para dizer que ela inaugura o Novo Testamento. Alegra-te, Maria, alegra-te porque a tua resposta vai tirar a tristeza do pecado desse mundo. Vai tirar a tristeza que tem matado a muitos e vai fazer o homem se alegrar de novo, porque através de ti, tu que és a mulher escolhida por Deus, a descendência, aquele que nascer de ti, vai esmagar a cabeça da serpente, o próprio Cristo. Então alegra-te, Maria, cumprindo assim a profecia de Sofonias no capítulo 3, versículo 14, que diz, grita de alegria, filha de Sião. Maria, essa filha de Sião. Canta, Israel, filha de Jerusalém. Fica contente e de todo o coração dá gritos de alegria. O Senhor aboliu a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O Senhor aboliu a sentença que a serpente colocou sobre você. E mais, afastou teus inimigos, afastou a própria serpente, porque o rei de Israel é o Senhor e está em teu meio. No original está no teu seio. Da mesma forma que o anjo vai dizer, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Na verdade o Senhor está no teu seio, está na tua intimidade, entrou na tua própria vida. Então alegra-te, Maria, alegra-te porque a resposta que você pode dar a Deus vai tirar a tristeza que a serpente causou nesse mundo. E cheia de graça, do grego também, essa palavrinha significa que quanto mais Deus dava, no grego se diz que é kariptomene, quanto mais Deus dava a sua graça a Maria, mais ela se dilatava para receber. Então é a mulher que tinha sede de Deus, quanto mais Deus dava, mais ela queria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Então nós vemos aí em Maria o cumprimento do desejo de Deus, aquilo que Deus queria para Eva, ele encontra agora em Maria. E eu termino com o versículo 38, teria muita coisa para dizer, mas o versículo 38 diz, Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor. Na verdade, eis aqui a escrava do Senhor. É muito importante isso, porque São Pedro vai dizer na sua segunda carta, 2 Pedro 2,19, que nós nos somos escravos daquilo que nos domina. Eva se tornou, ela que deveria dominar a serpente, ela se tornou escrava da serpente porque a serpente a dominou. Aqui Maria diz para Deus, para curar a escravidão de Eva, Maria diz, eis aqui a escrava do Senhor, porque eu sou escrava daquele que me domina. Quem dominava Eva foi a serpente. Quem domina Maria é o próprio Deus, a própria vida de Deus. Por isso que ela diz escrava, porque ela tira Eva da sua escravidão com a sua resposta. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eva não seguiu a palavra de Deus, mas seguiu a palavra do mentiroso, que é a própria serpente, a mentirosa.
Como diz João 8,44, o pai da mentira é o diabo. Então ela deixou de seguir a palavra para seguir as mentiras da serpente. Nossa Senhora, o que ela diz? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu não farei como Eva, não seguirei as mentiras da serpente, mas seguirei a única palavra, que é o próprio Deus, a palavra que Eva deveria ter seguido e não seguiu. Por isso, irmãos e irmãs, celebrando hoje a Imaculada Conceição de Maria, Maria que nasce pronta, sem pecado, sem a ferida no calcanhar, nós somos convidados a abraçar essa mãe, que é a mãe de João, a mãe da igreja, a minha mãe, a sua mãe, e na nossa lentidão, porque fomos picados pela serpente no calcanhar, nós darmos as nossas mãos à Nossa Senhora e junto com ela ver o seu filho esmagando a cabeça da serpente. Já que ela nos feriu no calcanhar, ela será esmagada na cabeça pelos pés fortes de Jesus Cristo, que não conhece derrota, mas vence a morte. E é isso que o Senhor quer fazer por nós através do sim da Virgem Maria. Pisar a cabeça da serpente, que nos torna lentos no seu querer e na sua vontade. E que a Imaculada Conceição interceda por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Deus abençoe você.